aí, meus amores? Mais um vídeo pra vocês. Dessa vez tem uma novidade, hein? Daqui a pouco eu conto. Então, vamos lá. Pra fazer esse urso, eu tô usando meia bola de isopor, tamanho 90 pra cabeça. E na imagem aí, vocês estão vendo que eu tô utilizando meio ovo de isopor com 250 gramas, mais ou menos, né? Então, às vezes as pessoas assim, de fora de São Paulo, vai ter um pouquinho de dificuldade para encontrar esse tipo de isopor. Não tem problema. Pode fazer com meia bola? Pode. Pode fazer só de massa? Pode. Só que aí vocês vão ter que adaptar o tamanho, formato e quantidade. Então, eu abri a massa com o rolinho. Alisa bem em cima da bolinha de isopor ou do ovo, né? Que esse aqui eu comecei pelo corpinho. E vamos fazer o seguinte: alisar bem. E antes de começar, vocês podem colocar cola para aderir. Notem que eu dou um acabamento na beiradinha, virando para trás. E desculpa qualquer barulho no som, porque sempre eu gravo os vídeos e coloco o som depois. Mas mesmo assim vaza algum barulhinho externo, caminhão de gás, cachorro do vizinho e tudo mais. Infelizmente, não tem um local que não tenha nenhum tipo de barulho. Por exemplo, esse vídeo vocês vão escutar o caminhãozinho do gás passando aí. Então agora, fiz algumas marcas com rolinho. Pode ser também uma esteca. E eu vou fazer o pezinho do urso. Eu vou utilizar mais ou menos 100 gramas de massa. Nesse caso que eu tô usando isopor, né? Quem for fazer só de massa vai ter que aumentar um pouquinho essa quantidade. Faço uma coxinha. E com o rolinho, eu dou uma apertadinha para ficar mais parecido com o formato do pezinho do urso. É uma modelagem bem simples, onde eu vou focar mais na pintura para vocês que têm me pedido muito. E quero já de antemão agradecer pelos acessos no canal, tá? Muito obrigada por cada acesso lá e se inscrevam. Quem for compartilhar, me ajuda aí na divulgação. Eu agradeço de coração, mas precisa se inscrever no canal para receber a atualização, tá? Aí. Fiz os dois pezinhos. E vou colar. Pode ser viradinho, tortinho, pode ser o contrário, virado para fora. Tanto faz. É como você quiser. Não existe o certo e errado numa modelagem que não tô tirando de nenhum local, né? Tô fazendo aleatoriamente, então não precisa seguir a risca certinho, não. Colei. E agora eu vou fazer umas marquinhas com o mesmo rolinho que eu utilizei para fazer as marquinhas do corpo. Pode ser uma esteca também, cabo do pincel. Vocês estão vendo aí uma imagem no fundo? Não estranhe não, é porque meu pai chegou nesse momento que eu estava gravando e como ele é muito apegado em mim, então ele chega do trabalho e vem direto falar comigo antes de ir para casa. E aí ele fica um pouco ali lambendo a cria, por isso vocês estão vendo a mãozinha dele balançando ali do lado. Sempre tem participação especial do meu pai nos vídeos. Agora eu vou fazer o bracinho, mais ou menos 80 gramas. Vai fazer um rolinho. Desculpa também nesse momento que deu uma desfocada,
mas como ele passou atrás de mim, aí deu uma desfocada na câmera, mas já que ela toma forma de novo. Aí eu vou fazer um rolinho e uma coxinha alongada. Coloco o bracinho. Como ele vai segurar uma florzinha, eu já coloquei na posição pra dentro, como se ele fosse segurar uma florzinha. Repete o mesmo processo com o outro lado. Eu tô utilizando aí a massa da Policol Siena Natural. Faz o mesmo processo, um rolinho, uma coxinha alongada, dá uma dobradinha. E vai colar do outro lado. Pode fazer umas marquinhas também com o rolinho, como você preferir. Nunca deixe de passar cola, tá? É importante passar cola, porque assim a peça fica com acabamento melhor. Agora eu vou fazer a cabeça, olha. Aí eu utilizei um pedacinho de massa de mais ou menos umas 100 gramas para formar a área da fuça, antes de cobrir a bolinha, ó. Essa bola é metade de uma bola tamanho 90. Dá uma alisadinha só para criar um volume antes de abrir a massa e colocar por cima, só para dar esse volume que eu preciso na onde tem a fuça. Aliso bem, a bolinha também já está com cola, olha como facilita. E eu utilizo o rolinho também para alisar. Agora eu vou abrir a massa. Não tem uma medida certa, porque a gente vai trabalhar com rolinho, massa aberta, então eu abro uma quantidade grande, depois o que sobrar eu tiro. Não deixa também numa espessura muito fina, porque pode estourar. Como se você fosse encapar a tampa de um pote, mais ou menos nessa espessura, uns 6 milímetros, mais ou menos. Vou cobrir a cabeça e puxar o excesso para a lateral. Notem que atrás não precisa de ter tanta massa, só um pedacinho para não aparecer o isopor. Como já tem cola na bolinha, fica muito mais fácil retirar. Aí, dessa maneira. Vou alisando. E ali onde eu coloquei aquele volume de massa, já formou então a área onde tem a fuça, olha, já ajuda bastante. Aliso bem. E eu vou utilizar para os olhinhos um olhinho que se usa em bicho de pelúcia. Vocês podem encontrar esse tipo de olhinho em armarinhos e loja de artesanato. Ele tem um parafuso atrás, isso vai ajudar na fixação, olha. Eu vou cortar um pedacinho com alicate. Tiro um pedacinho com alicate. E não precisa colocar cola nesse momento, tá? E vai enterrar esse olhinho na quantidade de massa ali junto da fucinha, ó. Da fuça dele ali, daquele volume de massa. Não pode pôr muito pra cima nem muito pra baixo. É bem simples e fica super bonitinho o olhinho. Agora, pro nariz, eu vou usar mais ou menos 5 gramas. Eu digo sempre mais ou menos por quê?
porque pode variar de balancinha para balancinha, tem gente que nem tem a balancinha, vai fazer mais ou menos na mão, então eu falo mais ou menos para a pessoa ter uma base, tá? Mas pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. Olha, eu fiz um triângulo e vou colar abaixo da linha dos olhos, olha. Não entre os olhos, abaixo da linha dos olhos. Colei e vou arrumar como se fosse um triângulo mesmo, dessa forma. Assim. Enquanto não tem orelha, pode ser cachorro, urso, tá? Leãozinho, é tudo a mesma técnica para fazer. E agora eu vou usar esteca. Vou colocar um palito para fixar essa cabeça. Deixa mais ou menos uns 3 dedos de palito, corta o excesso. Sempre colocando a cola. E vou fixar essa cabeça no corpinho, olha. Pode dar movimento, pode fazer como vocês quiserem, ó. O importante é que fique de acordo com aquilo que você espera. Vou usar agora para fazer as orelhas e o cabelinho. Então, as orelhas, eu vou utilizar aproximadamente 25 gramas. Já a franjinha dele não tem muita medida também não, é meio a olho, tá? Vou pedir novamente desculpa pelo barulho externo, porque não tem como controlar, então toda vez que passar um carro, vocês vão ouvir aí o barulhinho. Faço uma bolinha com 25 gramas, passo cola na parte onde eu achatei e vou colar na lateral. Isso mesmo, na lateral. Muita gente que vai estar assistindo deve estar perguntando, mas não vai parecer um ratinho? Esse formato de ursinho, ele parece um ratinho mesmo, tá? Mas é um urso. E agora pro cabo da flor que ele segura, pode fazer um rolinho com aproximadamente 30 gramas. E já encaixa entre as mãos, né? Entre o bracinho do urso. Pra folha, eu vou colocar uma folha para dar um acabamento legal. Eu vou utilizar aproximadamente umas 20 gramas, 25 gramas. Faço uma coxinha numa ponta, uma coxinha na outra e vou achatar entre as mãos, dessa forma. Dou uma encurvadinha. Dessa maneira. E vou colar na lateral. Agora eu vou fazer um suporte para segurar a flor. Então, eu coloco um pedacinho de massa de qualquer tamanho. Nesse caso, eu nem pesei, mas deve ter mais ou menos o tamanho da folha. Só para dar uma sustentação nas pétalas. E agora eu vou pesar 7 vezes 15 gramas, porque ela tem 7 pétalas. Então, eu vou fazer 7 coxinhas iguais.
faço uma coxinha, dou uma achatadinha, dessa forma. E vou posicionando uma ao lado da outra, até que forme a flor como a gente deseja. Para o miolinho, eu vou utilizar 10 gramas e vou escolher uma outra cor. Pode ser amarelo, pode ser um ocre mais claro, pode ser marrom. Depende da cor que você gosta e que te agrade mais. Dessa maneira vai ficar a flor. Sem o miolinho já tá bonitinha, né? Imagina quando colocaram. Eu fui pegar ali uma outra massinha que estava um pouco longe. E aí, vou fazer uma bolinha de mais ou menos 10 gramas. E achato um pouquinho. Pode colocar no meio das pétalas. Tá praticamente pronto a parte de modelagem. Notem que é muito simples, falta ali uma franjinha, que são 2 rolinhos. Um do lado do outro, também é opcional, coloca quem quiser. E agora, vamos partir para a pintura. Notem que jamais eu vou pintar uma peça molhada. Ela está totalmente seca, porque eu vou ter que mexer para lá e para cá. Eu vou utilizar o camurça para poder fazer a parte do fundo do urso. Então, enquanto eu vou batendo com o pincelzinho pata de vaca e a tinta um pouquinho aguada, eu vou falar para vocês quais as cores que eu utilizei no projeto todo. Eu utilizei as tintas da Acrylex, que você pode encontrar em qualquer armarinho, o rústico, chocolate, amêndoa, camurça, camurça queimado, romã, o verde oliva, o pistache e o pérola. A única cor que não é da Acrylex, que foi que eu escureci as pétalas da flor, foi o Black Cherry, que é de uma tinta importadinha, mas que vocês podem estar utilizando um vinho. É que eu não tinha da Acrylex no tom para poder utilizar, então eu utilizei o que eu tinha em mãos. Notem que eu vou dando batidinhas com a tinta aguada sobre toda a peça. Por isso eu preciso que ela esteja seca totalmente, retraída já, porque sim, ele encolhe, o biscuit encolhe até 30%. Então, tem alguns profissionais que pintam o biscuit molhado, mas eu não tenho esse hábito. Porque como eu trabalho com muita tinta aguada e aquarela, não seria possível trabalhar com biscuit molhado, ele iria se desmanchar. Então, olha, eu vou batendo sobre toda a peça, na onde tem a cor do ursinho, né? Em cima do siena mesmo, que eu utilizei. Lembrando que essa cor é o camurça. Deixo hidratadinho. E vou batendo. Vai batendo sobre toda a peça. Lembra de dar um bom acabamento nas laterais. E agora, eu vou utilizar, desculpa, ainda com a mesma cor, agora eu vou bater no rostinho. No bracinho e no rostinho. Vou batendo, sempre com bastante calma. Tô utilizando ali um azulejo que me ajuda na hora de diluir a tinta.
Pode passar um pouquinho em cima do olho, não tem problema, viu? Como esse olho é de plástico, né? É aqueles olhinhos para bichinho de pelúcia, para ficar mais real. Então, na realidade, assim, não vai fazer muita diferença, porque depois eu pego um cotonete e limpo aquilo que passar, não onde manchar. Sempre aguando, olha, com o mesmo pincel. Sobre toda a peça. Um bom acabamento é essencial, então tenha calma, paciência, que vai dar tudo certo. Muitas vezes, na primeira vez, não vai ficar tão bonitinho, né? Muita gente tem dificuldade na pintura, mas eu posso te garantir que treinando vai ficar tão bonito ou até mais que o meu. Vou colocando porções pequenas de tinta para não estragar material e não ficar aquele monte de tinta. E vou colocando, ó. Na medida que vai acabando do azulejo, eu vou colocando mais. Sempre aguadinha. Não precisa colocar muita água também não, tá? Que aí fica ruim. E as pessoas que estiverem em regiões frias, pode acelerar um pouco a secagem com um secador, tá? O pessoal ali da região norte, nordeste não tem necessidade, pode deixar secar sozinho mesmo. Sempre dando batidinhas, olha. Vá rodando a peça, olhando onde mais precisa. Notem que fica todo o espaço do urso, onde está a pele do urso, coberta com essa cor. Agora eu vou usar a cor romã, também da Acrylex, e vou fazer o mesmo processo nas pétalas da flor. Muita gente pode perguntar, o que é aquela esponjinha que você coloca o pincel? É um pedacinho de pano, uma esponjinha qualquer, tá? Não precisa ser também não, qualquer trapinho aí, velho aí, pode ser utilizado para te ajudar na pintura. Vou batendo romã em todas as pétalas. Se sujar um pouquinho o miolinho, não tem problema. Com um cotonete úmido, você dá uma limpadinha ou o próprio pincel mesmo, limpinho. Por isso que precisa estar seco, olha, que se estivesse molhada não conseguiria levantar a flor dessa forma, já teria caído tudo. Tá vendo ali que eu borrei e peguei um cotonete e limpei, olha, sem problemas. Agora eu vou utilizar o pistache para bater com o mesmo pincel no caule e na folha da florzinha. E um amêndoa pra fazer no miolinho, tá? Pode ser com um pincel chato, pode ser com redondo ou um patinha de vaca pequenininho. Aí eu troquei de pincel, peguei um redondo porque eu não tenho um pincel pata de vaca tão pequenininho pra colocar no miolinho. Notem que meu pai passou de novo atrás, né? A participação especial do meu pai nesse vídeo aí, meu querido papaizinho, ele vai assistir também, então já vou deixar um beijo pra ele, porque ele faz muita diferença na minha vida. Também eu quero dar um beijo, mandar um beijo grande, né? Esse vídeo vai ficar registrado, então um beijo pro meu filho, pro meu marido, pro meu irmão e pra todos vocês. Todos vocês fazem parte da minha vida e, consequentemente, parte desse vídeo. Olha o que eu estou fazendo. Eu peguei um pouquinho da cor rústico e vou escurecer agora com a aquarela
alguns pontos do urso. Vamos lá, as perguntas frequentes enquanto eu pinto, né? Aonde eu posso escurecer? Lembre que eu posso escurecer tudo que está por trás. Então, a barriguinha está por trás do pezinho. Ali, então, recebe uma sombra maior. A barriga está por detrás do braço. Ali também recebe uma sombra maior. A mãozinha está sobre o rostinho em determinados locais. Então, ali recebe também. A orelha está por detrás do rosto, da carinha. Então, ali também recebe. Sempre aquilo que estiver por detrás. Então, olha ali onde eu tô colocando agora. A barriguinha está atrás da folha e do caule. Então, ali recebe um pouco de sombra mais escura. Não é em toda a peça, é somente onde tem alguns pontos mais escuros, né? Onde tem mais sombra naturalmente. É um pouquinho complicado de entender no começo, mas a prática acaba fazendo com que a gente comece a notar aonde tem mais sombra, onde tem luz. Consequentemente, a luz vai ser tudo que tiver mais alto, né? Que estiver na frente. Então, vou escurecendo alguns pontos, olha, sempre os pontos onde estão por trás. Eu posso dar batidinhas ou movimentos arredondados, tá? Quero agradecer aí meus patrocinadores, que também ajudam e colaboram aí com o meu trabalho. Antes de agradecer os patrocinadores, deixa eu falar que cor que é essa. Que eu vou escurecer agora a folha e o caule com um pincel redondo. E vou utilizar o verde oliva. Então, voltando, quero agradecer a Policol e a família Policol, que mora no meu coração. A família Senhoras da Arte, que é assim também ímpar na minha vida. E o meu apoio mais novo aí, os recém-chegados, que é a família Corantes Saramanil. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Quero mandar um beijo especial também para Condor, que sempre fornece pincéis para todos os trabalhos que eu vou fazer e quando eu estou em algum tipo de feira. Já há muitos anos, muito obrigada. Vocês fazem uma diferença muito grande no meu trabalho. Olha, ali eu tô escurecendo a parte onde tem o caule e a folha. Eu vou pegar um rústico novamente e escurecer um pouquinho também em cima do verde onde eu coloquei. Notem que eu coloco sempre assim. É mais no comecinho ali, ó, onde o caule está por detrás da flor, por detrás, olha, dando um bom acabamento na parte que está por detrás do caule. Olha como já ficou escuro. Toda a parte onde está por detrás. Sempre o que tiver por detrás e o que estiver na frente vai ficar recebendo luz. Vou utilizar agora a cor Camurça Queimado. E um pincelzinho pata de vaca, limpinho e seco, porque a gente vai trabalhar com luz agora, ó. Então, eu tiro o excesso e vou dar umas batidinhas. É uma cor um pouco amareladinha, não precisa ser exatamente esse, pode ser um outro tom também. Vou dando umas batidinhas para iluminar cada pétala. Notem que eu bato na ponta, assim, não na onde ela nasce, mas na ponta, olha, não junto do miolo. E um pouquinho em cima do miolo também.
Tiro mais o excesso no papel, olha, pode ser num paninho seco também. Vou pegar um outro pincel limpinho. Por que eu troquei de pincel? Eu vou explicar. Troquei de pincel porque eu preciso agora aumentar essa luz em cada pétala. Então, eu preciso de um pincel um pouquinho mais macio, mas eu vou voltar a utilizar aquele pincel que está reservado ali. Então, agora eu vou fazendo movimentos redondos, como uma bolinha, em cima da onde eu já havia iluminado, ó. Mesma cor. E vou dando uma luz um pouco maior em cada pétala. Vou utilizar agora o pérola para clarear ainda mais com o mesmo pincel. Olha, tira bem o excesso. E vou iluminar ainda mais a ponta de cada pétala para dar a cor da flor que eu gostaria, né? Presta bem atenção nesse tipo de pintura, que são várias sobreposições de cores. Olha, iluminei bem cada uma das pétalas. Dessa forma. E vocês vão notar que vai sumir um pouquinho dessa claridade, porque eu vou voltar agora com aquele pincel, olha, que eu deixei separadinho do começo. Vou voltar na cor romã, que foi a cor do fundo da flor. E vou dar umas batidinhas novamente em cada pétala para poder invadir um pouquinho dessa luz. Tiro o excesso, não lavei o pincel, ele vai misturar um pouquinho da cor clara que estava no fundo com essa escura e venho dando batidinhas, olha, desde lá de trás da pétala, trazendo em cima daquele ponto de luz que estava um pouco forte e agora ele vai invadir e deixar realmente aquilo que eu quero, olha. Ele vai invadindo onde eu dei a luz, trazendo uma cor um pouquinho, uma terceira cor, na verdade, né? Vai pegar a cor do fundo, misturar com aquele claro, e já vai ficar na ponta de cada pétala uma terceira cor. No início pode parecer estranho, pode achar difícil, mas treinando tudo dá certo. Vai dando uma matizada nas cores, olha, dando umas batidinhas. Por isso, vocês vão notar depois com a foto do trabalho pronto, que eu vou postar para vocês a foto, como é que fica o trabalho final, como eu cheguei naquele tom, naquela textura, né? Pintura é uma coisa muito complexa, tem muitas técnicas, é infinito, né? Nesse caso, foi essa técnica que eu escolhi. Assim. Agora, eu vou utilizar aquela cor que eu relacionei para vocês, a única cor que eu não tinha da Acrylex, que era importada. É como se fosse um vinho bem forte. E vou escurecer com o pincel redondo de aquarela o início ali de cada pétala, onde ela nasce, atrás do miolinho da flor. Sempre com água, posso pegar um pincel menor e vou escurecendo atrás de cada pétala, puxando em direção àquela luz que nós já tínhamos feito. Dessa forma. Já vai dando um outro tom, uma outra nuance. Com o boleador e a cor pérola, eu vou colocando alguns pistilos. São pontinhos de luz sobre o miolinho da flor. Ela vai ficar mais charmosa. Dessa maneira.
volto com aquele pincel de luz seca, mais macio um pouco, né, um pata de vaca. A tonalidade pérola, vou tirar o excesso no guardanapinho ou num pedaço de tecido seco, não tem problema. E vou começar agora a dar umas batidinhas e iluminar os pontos mais altos, olha, ponta do pezinho, a ponta da mão ali na frente. Sempre o que tiver mais no alto da peça. Dessa forma. Para você que não assistiu meus outros vídeos, se inscreva no canal, assista, tem bastante técnica legal, vale a pena. Muita gente tá chegando agora, né? Já começa assistindo por esse último vídeo, mas tem outros também com técnicas super interessantes. Olha, eu vou iluminando o centro do rostinho, o centro do cabelinho, né, da franjinha, mais um pouquinho nas pétalas. Dessa forma, me perdoe os carros de som que passa na rua com propagandas, mas vai acabar saindo um pouco no vídeo. Agora eu vou pegar o amêndoa com o pincel sem limpar. Só vou tirar o excesso no guardanapo, não precisa lavar o pincel. E vou dar uma amareladinha junto com essa luz que eu já coloquei bem juntinho, olha. O que que eu faço? Eu vou invadir um pouquinho essa luz clara. Da mesma forma que eu fiz na pétala da flor, eu vou fazer agora invadindo um pouquinho essa luz clara no centro do rostinho, na mãozinha. Mas por que você tá fazendo isso, já que você colocou uma luz clara? Porque o ursinho, ele tem várias tonalidades no mesmo corpinho, né? Como se fosse chegar bem próximo da cor do pelo dele. Então, ele não tem pelo todo de uma cor só. Pelo todo bagunçadinho. Então, para invadir um pouquinho essa luz muito clara, onde ficou muito claro, eu vou entrando com um tonzinho de amarelo para chegar mais próximo do real mesmo. Vou iluminar a ponta da folha e o centro do caule também. Dessa maneira. O restinho que vai ficar no pincel, sem colocar mais tinta, eu vou dar uma arrumadinha nas pétalas, porque sobre cores vermelhas, tons avermelhados, o amarelo também casa muito bem, fica muito legal. Para iluminar, né? Olha, eu vou esfregando, invadindo, para dar uma amarelada nessa luz. Na foto é que vai ficar bem bacana para vocês verem, né? Apesar de que o vídeo ficou bem clarinho também, tá dando para ver bem bacana, né? E na medida do possível eu vou colocando mais luz e a gente vai investindo em outros equipamentos que vai deixando o vídeo com maior qualidade. Ilumina bem, sem preguiça, sem pressa, para ficar um trabalho assim bem acabadinho. O restinho do pincel, olha, eu jogo nas pétalas da flor. Isso vai dar um maior volume para elas. Notem que ela fica mais fofinha, mais gordinha, ó, quando eu jogo a luz. Estaria pronto se não tivesse alguns detalhes, né? Agora eu vou utilizar aí uma caneta retroprojetor ou uma caneta permanente, tanto faz. Essa que eu tô utilizando é de papelaria comum, 0,5 milímetros a ponta dela. Vou desenhar um risquinho tortinho para a fuça ali, para dividir a fuça. Assim.
e vou fazer com ela também o tracinho da sobrancelha do ursinho, para deixar ele mais engraçadinho. Faço um risquinho, posso colocar uns pontinhos no final do risco, que isso dá um charme bacana sobre a peça. Aí, praticamente pronto. Eu vou pegar agora um pincelzinho fofinho, esse é um mop da Condor, chama mop mesmo. E um blush comum, desses de maquiagem, estojinho de maquiagem comum. Eu posso utilizar um tom só ou mais de um tom. Às vezes eu faço com avermelhado, às vezes com puxado pro vinho, às vezes eu misturo. Primeiro eu vou fazer isso com o pincel, olha, vou ruborizar as áreas mais quentes, né, do ursinho, onde eu acho que seja mais corado. E depois eu faço um acabamento com o próprio dedo, né? Olha, agora eu misturei 2 tons de blush, um mais claro e um mais escuro, esfrega sobre a peça, não tem problema, não estraga a peça, tá? Se você quiser até envernizar, ele vai fixar, não vai deixar a peça brilhante, nem nada, vai ficar do jeito que está mesmo, só vai dar um acabamento melhor. Coloco ali na bochecha. Na pontinha da orelha, dentro da orelha e um pouquinho sobre a cabeça. Embaixo do pezinho e na barriguinha. Dá uma caprichada aí na onde tem a bochechinha. E agora, como eu disse, eu uso o dedo mesmo para fazer onde eu quero uma parte mais forte, né? Mais coradinho. Então, eu passo com o próprio dedo e amenizo com o dedo que tiver limpo. Os 2 dedos, ó. Um eu passo e o outro eu vou amenizando, ó. Pode passar um pouco na folha também e no caule, fica super legal. Olha que graça. Muito fofo. Eu vou demonstrar agora pra vocês o que eu fiz na madeira que eu coloquei o ursinho. Isso é massa corrida, pode ser massa acrílica, massa de textura, como você preferir encontrar aí na sua cidade. Peguei uma ripinha de madeira, vou espalhar o produto, olha, pode ser massa textura, massa corrida, qualquer uma vai dar certo. Vou colocar, e agora, com esse carimbo em formato de veios de madeira, eu vou puxar essa massa corrida para que pegue o formato do nó e do veio da madeira. Dessa maneira. Vou acelerar a secagem com o secador, ou se eu não tiver pressa, eu posso deixar secando naturalmente. Tanto faz. Se deixar secar, até melhor. E vou pegar agora a cor chocolate, rústico e um pouquinho de amêndoa. Vou mesclar essas 3 cores sobre a madeira. Sim, as 3 cores, mas não são separadas. Ora eu pego em uma cor, ora eu pego em outra e vai mesclando em cima da madeira. Pode usar rolinho, pode usar pincel, tanto faz. Nesse caso, estou usando um pincel chato para demonstrar. Pode pôr uma gotinha de água, olha.
Vou pegando outro tom e vou mesclando um sobre o outro, olha. Em cima da massa onde a gente colocou, vai ficar um desenho super legal, olha. Pode pôr uma gotinha de água, dar uma passada por cima. Mas para vocês terem ideia de como eu fiz sobre a peça toda que eu vou mostrar. Assim. Então, agora eu vou mostrar a janela, onde eu coloquei o urso. Como que ela ficou, olha, misturando essas três cores. Aonde vocês estão vendo um relevo, foi onde eu coloquei a massa antes de passar a tinta. Dessa forma, coloquei musgo ali na cestinha, né, da janelinha. Eu aproveitei uma janelinha que já estava pintada. Posicionei a peça. Posso colocar alguns adornos. Aí, eu peguei um coraçãozinho de madeira, pintei com rústico e vou lixar para estonar, para parecer uma peça antiga. Isso que eu estou segurando é uma lixa, tá? Aí, tem um tag também ali, que eu pintei com carimbo de Senhoras da Arte, escrito Vintage, que eu posso também colocar, vai ficar muito legal na peça. Vocês é que vão decidir como vocês vão fazer. Posso pôr os dois também, tanto faz. Seria um presente super fofo, né? E agora eu vou dar uma outra sugestão de montagem para quem não gosta da peça escura, que é uma coisa mais para linha vintage mesmo. Eu peguei ali uma madeira que tem uma gavetinha para ser utilitária. Eu passei um verde country. Fiz a mesma técnica, coloquei a massa, pintei com verde country e lixei. Então, vai aparecer um pouco dos nós, né? Onde foi formado nó de madeira embaixo. Quanto mais eu lixar, mais rústico vai ficar, olha.